Aí vamos lá, Pablo Marçal e Bolsonaro, a bendita da direita desunida. Eu tenho minhas restrições com o Pablo Marçal, tenho muitas divergências em relação a algumas coisas dele. Nunca esqueço aquela cena lá da menina na cadeira de roda e tudo mais, ele fazendo a menina passar vergonha, enfim. Não esqueço também dos cursos caça-níquel dele lá, que ele humilhou o rapaz, tá certo? Mas, independente, é o cara que sabe bater com inteligência, porque é preparado, a gente não tem que tirar isso dele, é muito bem preparado para a vida, muito inteligente, tá certo? Muito sagaz, muito perspicaz, tá certo? Agora, é um cara que ele bate com inteligência, tá certo? Ele desmonta a esquerda. Os caras estão com medo de ir nos debates. Todo mundo. Todo mundo, entendeu? Então, é um cara que surgiu aí, que tudo bem, a gente pode falar uma incógnita. Todo mundo tá pensando dessa forma. Pô, mas é uma incógnita. Pô, mas é um P. Peraí. Mas, assim, ele é uma incógnita e os outros todos são certeza. Porra! Certeza de ser lixo, né? Exatamente. E o Bolsonaro, infelizmente, é um chamariz com político que já colocou cada coisa através da surfanalda do Bolsonaro que acabou indo. Esse Nunes, por exemplo, o que esse Nunes representa para São Paulo? O que esse cara vai ser para São Paulo? A gente não pode esquecer que São Paulo, a gente aqui que é do Rio, qualquer lugar do Brasil, a gente tem que torcer sim por pessoas qualificadas em São Paulo, porque São Paulo é o maior PIB da América Latina, meu amigo. Exatamente. Se a cidade de São Paulo parar, a América Latina para. Então a gente tem que ficar muito preocupado com a cidade de São Paulo. São Paulo é um país amigo do Brasil. Exatamente. Tirou a palavra da minha boca. Então o que acontece? O Pablo Marçal e o Bolsonaro, essa briga desnecessária, a esquerda toda unida para fazer o mal. Por mais que tenha lá uma vaidade, eles resolvem a roupa suja em casa. Sabe como é que a esquerda parece? Ela parece pai e mãe da nossa época, que só olha, mas só briga em casa. Briga em casa, lava roupa suja em casa. Não briga na frente de ninguém. A direita não. A direita tá ficando ego, mimizenta. né? É um ego. E fica brigando ali. A vaidade. Se você tem uma opinião contrária a alguma coisa que alguém determinou que é verdade absoluta, se você olha por um ponto, quantas vezes o Alan mesmo já foi chamado de traidor? De traidor, porque ele criticou alguma ação do Bolsonaro, alguma coisa do tipo. Assim, não pode falar do Bolsonaro. Se você fala do Bolsonaro, você não é da direita mais. Eu tenho mais críticas ao Bolsonaro. A gente é todo mundo. Tem que ter, senão você é fanático. Exatamente. E o próprio presidente é uma pessoa humilde, ele sabe que comete falhas. Claro, pô. Só faltava não cometer. Então ele é Jesus agora. Ele é Messias, mas não a gente nem sabia mais agora dizer a ele. Ele não é perfeito, como nós não somos. Não somos e vamos cometer falhas. Todos cometem falhas, então todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, é o nosso grande líder atualmente, é o presidente Bolsonaro, né? Ele conquistou essa liderança. Sim. Durante um trabalho feito de muito tempo, né? E eu acho que é uma liderança legítima, a gente tem que apoiar, mas sabendo sempre que, assim, ele é de carne e osso, como Sim. todos nós, né? Então, não adianta você levar a tua expectativa ao máximo possível, porque ele vai chegar bem alto, mas a perfeição só Cristo, né? Então, não adianta a gente ir nessa linha mas também de que é tudo certo, tudo maravilhoso, tudo bom, mas também a gente não tem que ficar criticando, dando porrada ao vivo, no documentário, ou num programa de TV, ou até com os próprios amigos mesmo, tudo mais. A gente tem que se reunir e tratar as coisas como elas devem ser tratadas, com inteligência, com estratégia, e sempre pensando no que é melhor para a população brasileira. É isso. Mas vocês acham, particularmente, que deveríamos ter parar com esse negócio de briga de família Bolsonaro com Marçal? Não é hora disso. Precisamos de grandes lideranças, de grandes pessoas que fiquem transitando na direita. Se depois formos nos aborrecer com isso, tá vendo? Erramos, apoiamos. Cara, a gente errou tanto já na vida, né? E vamos continuar errando. Então, assim, a gente tem que tentar apoiar. O problema é que lá você está indo para o menos pior, né? Quando você olha, eu estava até dando uma olhada, como o Rogério falou, né? Tudo bem, a gente vive no Rio de Janeiro, a gente vai voltar no Rio de Janeiro, a gente quer também um Rio de Janeiro alguém decente. Mas a gente não pode deixar de olhar para São Paulo. Não pode. E aí aquela... Ai, gente, me perdoe, a menina do Novo, eu esqueci o nome dela. Mariana? Maria Helena. Acho que é Maria Helena. Marina Helena, eu acho. Ela, pelo menos, me parece ser alguém, mas só que ela, tipo assim, não dá pra entrar na cova dos leões do jeito que ela tá entrando. Sabe? Tem que ser alguém como um Pablo Marçal.
sabe? Acho que para brigar, para enfiar dedo na cara, desculpa a expressão, sabe? Ali, porque assim, não dá para chegar por exemplo, se meu cachorro fizer alguma coisa errada, você fez errado, não dá. Ele tem que ver a minha entonação de voz e entender que aquilo que ele fez foi errado. Eu não preciso gritar, mas eu preciso me colocar. Ele tem que entender o que ele fez foi errado. Então, assim, nesse mundo político, tu vê, assim, esses estrumes, né? Esses estrumes que estão ali. Se o Pablo Marçal vem todo educadinho, não sei o que, vão engolir ele. Com certeza. E podia ser qualquer outro, mas assim, que colocasse. Porque assim, o Nunes, realmente, eu prefiro nem tecer comentários sobre ele. Agora, o Pablo Marçal, eu acho que nesse momento, acho que a direita podia dar uma chance aí para ele. Já deu chance para coisas piores, como o Dória, por exemplo. Entendeu? Não, assim, o Pablo já ganhou um voto para mim, assim, um voto de confiança. Eu digo porque a Joyce foi nele, né? Não sei se vocês viram, a Joyce foi nele. Ela tava com o Nunes. Tinha vídeo dela semana passada. Com a Peppa, né? A Peppa Pig. Aí, tadinho, eu acho até com pena da Peppa Pig, porque eu acho que ela é mais bonitinha do que a Joyce. É a verdade. Ela tava com o Nunes fazendo vídeo semana passada. E agora ela foi no Pablo. Ela não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. É deslavada. Mas é o que eu falei, eu tenho muitas restrições ao Pablo, mas, cara, quem que a gente olha no cenário de São Paulo que a gente possa falar assim, não, mas isso aqui dá para arriscar nesse e não ir pro Pablo? Não dá, entendeu? Eu sinceramente, eu gostaria que tivesse mais opções para Daniel, não votaria no Pablo se eu fosse eleitor de São Paulo, certo? Se tivesse alguma coisa melhor, mas se eu fosse eleitor de São Paulo, olhando para esse cenário que nós temos hoje lá em São Paulo, que eu acho que assim, virou uma... Antigamente o Carioca e o Paulista brigavam para ver quem era melhor. Hoje o Carioca e o Paulista brigam para ver para quem é pior, né? Vamos ver quem vota pior? Vamos lá. Vamos lá. É São Paulo-Rio, hein? A briga de sempre. Agora para ver quem é pior. Porque, pelo amor de Deus, cara. Trazendo um paralelo aqui para o Rio, a gente vê aqui no Rio um município dominado há 30 anos pelo mesmo grupo político. Mesmo grupo político. A gente tem o César Maia, que ficou 3 mandatos. A gente tem o Conde, que ficou mais um mandato. A gente tem o Eduardo Paes, que foi secretário, subprefeito da Barra de Jacarepaguá na época do César Maia. Então é o mesmo grupinho que está no poder há 30 anos, tirando os 4 anos do Crivella, que foram, assim, para mim, muito ruins, né? Também não agregou muito. E assim... Mas era menos pior que o Paes. Pois é, mas só que aí agora... talvez pela primeira vez nesses 30 anos, a gente tem um nome bom. A gente tinha que escolher entre, Paes e Freixo, meu irmão. Então, aí os caras preferem não votar num delegado. Eu tava falando isso no ônibus outro dia, bem alto, porque eu cutuco as pessoas no ônibus. Eu falo alto no telefone. Eu falo alto no telefone. O Hugo já viu uma vez eu falando alto no telefone. E aí a minha mãe outro dia no telefone, pô, você tá falando isso aonde? Eu falei, dentro. Você é louco? Eu falei, não, mas eu falo mesmo pra geral ouvir mesmo. E eu falando ali, a gente tem um delegado e o Carioca vai preferir votar nesse bandido que é o Eduardo Paes, que foi o único que não foi preso dessa turma toda. Aí, com delação premiada. Não, e tem um vídeo que rola dele, que ele fala claramente do negócio da Olimpíada, que ele fala assim, tudo que era na época da Olimpíada foi uma maravilha, que eu falava que era pra Olimpíada. Não era, mas eu falava que era pra Olimpíada. Tá enrolando, cara, esse vídeo. Fala que é soldado do Lula. Obras dava pra fazer 3 de cada coisa. Soldado do Lula, ele se declara. Pelo amor de Deus, cara. A Grécia gastou 3 bilhões, que acho que a gente gastou 30 e poucos bilhões, alguma coisa nesse sentido, para fazer os Jogos Olímpicos. Você vai aqui, obra superfaturada. Você atravessa a rua aqui, a gente está aqui no Rio 2, se você atravessar a rua, vai lá ver o legado olímpico, tem lá um monte de maquiagem, um monte de arena largada, abandonada, entendeu? Agora estão construindo ali o Museu Olímpico, que para variar vai custar o dobro do que foi planejado, ainda dizem que esse camarada é gestor. Como é que imagina? Você vai fazer uma obra na sua casa, aí você planeja que vai gastar 50 mil reais. No final a obra custa 100 mil. E você é bom gestor? Não, e ele veio com obras eleitoreiras, né? Porque, tu vê agora, ele fez na Leopoldina, que poderia o cara, né? Olha como é que esse cara é pilantra, né? Esse tal de Eduardo Paes. Ele pega, né, na Leopoldina, que era onde ele poderia resgatar a nossa história
coisa que nenhum cara da esquerda quer, a história resgatada, ele quer. Pelo contrário, o reset na Agenda 2030, o reset que eles querem é acabar com tudo do cristianismo e acabar com toda a história familiar, né? Para que o cara vire um peão, uma massa de manobra ali, né? De 8 bi para 1 bi, né? Não sei como é que vão chegar nessa conta aí. Haja pandemia, hein? Olha, aí o que acontece? Aí os caras pegam, né? E faz isso aí, né? A Leopoldina, que era para ele resgatar a história e fazer ali a Leopoldina virar a história, né? Da Imperatriz e tudo mais, o cara pega e fala, o quê? Rio de Janeiro, samba, vou pegar aqui o pessoal do samba para votar em mim. Aí vai fazer a segunda cidade do samba. Aí ele pega a outra obra eleitoreira, pô, sou vascaíno, mas eu vou botar aqui o estado do Vasco, né, para poder, que era a obra tombada, eu sou Vasco também, eu acho que tem que ter essa situação do estado do Vasco, mas ele fez isso aí justamente perto da eleição, para o vascaíno, que é a segunda maior torcida, votar nele. E aí pega um absurdo, que eu passo ali de ônibus direto naquele terminal. Quando fizeram o terminal Gentileza, já era um absurdo para nós passarmos ali. Aí tu imagina jogo do Flamengo tendo a porcaria de 3 anos de construção de estádio e ainda no jogo do Flamengo, 3 anos de construção de estádio, mas jogo do Flamengo ali, a pessoa querendo ir para Niterói no domingo, voltar dali da região dos lagos, a pessoa não passa. Não vai passar. Né? Quer dizer, tudo por causa de um jogo de futebol. Né? E o trabalhador que se dane, que se ferre, né? Porque ele precisa ser reeleito. Então, a gente tem realmente um bandido, né, que ficou milionário com a política, que fez um videozinho muito fuleira na favela agora, que tá circulando aí, pegou meia dúzia de pé rapado lá da favela lá, deve ter dado lá, que nem ele é soldado do Lula, então ele deve ter dado pão com mortadela de R$30, e aí chegou lá e ficou lá, né, aí sentou lá, né, sentar, eu sou favelado, tô tranquilo aqui, né, pra dizer que tava mesmo, né, não tava nada, deve ter tomado banho de ouro quando chegou em casa, o nojo da favela. Dentro do que você falou aí, tem 2 coisas muito importantes que a gente precisa ressaltar. Primeiro, a questão da obra lá na estação da Leopoldina. Sabe qual é a empresa que vai fazer essa obra? A empresa que construiu a ciclovia Tim Maia, que caiu 2 vezes. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso. E matou 2 cariocas. Eu não sabia que ia cair, né? É a mesma empresa. É a mesma empresa. Essa empresa nem deveria mais estar fazendo obra para a prefeitura. Mas é a mesma empresa que, salvo engano, um dos sócios era secretário dele, alguma coisa nesse sentido aí. E outra coisa é o seguinte, eu vou até daqui a pouco lançar um vídeo, até pedir para os teus fazer um merchanzinho aqui do vídeo, claro. Se você puder também me dar o privilégio de me seguir nas redes sociais, meu Instagram, que é meu principal meio de comunicação, é @Rogerrio, Rogério com 2 R's, né? Rogerrio. E nesse vídeo eu trago um caso muito curioso. Você sabia que na última eleição, em 2020, o prefeito do Rio de Janeiro declarou bens em torno de R$450 mil só? Você acha que o Eduardo Paes só tem R$450 mil? Claro que não, né? Então, mas ele declarou que tem. Isso em 2020. E sabe o que aconteceu com o patrimônio dele até 2024? Ele declarou que agora ele só tem cerca de R$140 mil. Puxa, ficou mais pobre. Ficou mais pobre. Então, assim, se você... Vamos fazer pix para ele. Se você, que assim como eu, já não ia votar nele mesmo, porque ele não consegue terminar a Avenida Brasil, porque ele prometeu, ele criou um plano, né, de promessas de campanha, onde ele não entregou nem a metade do que ele mesmo, ninguém obrigou ele, não, eu vou fazer isso aqui em 4 anos. Ele não chegou nem na metade do que ele mesmo prometeu. É uma pessoa que não está nem aí para a segurança pública do município. A gente tem uma guarda municipal hoje que serve para multar trabalhador, serve para prender, dar porrada em camelô. Basicamente é isso que eles fazem. O cara caiu de 300, de 400, cerca de 400 para 140 mil. Como é que o patrimônio de uma pessoa que é prefeito do Rio, que mora no palácio, tem transporte, tem alimentação, tem tudo, e o cara ainda consegue diminuir? Não tem alguma coisa errada, não tem alguma coisa estranha? Então, se você vota nele, eu recomendo que você reveja. Se você gosta do Eduardo Paes, não vota nele, porque senão na próxima ele vai declarar que está devendo dinheiro.
Não é, meu amigo, você não entendeu o espírito da coisa. Ele está mandando o dinheiro dele para algum lugar lá fora, mais seguro o dinheiro dele. Afinal de contas, o Lula pode chegar a qualquer momento e imitar o grande amigo dele na Colômbia, tirando o dinheiro da poupança, né? Tem tudo isso aí, né? Então, de repente, ele está precavido, o Eduardo Paes. Está mandando dinheiro, de repente, lá para as Bahamas, para algum lugar por aí, né? Não sei. Deve ser isso aí. Mas vamos lá. Você, como fiscal do povo, né? Você é eleito fiscal do povo. Vereador é um fiscal, né? Não deixa de ser um fiscal. Legislador né? e fiscal. Pois né? Exatamente, legislador e fiscal. E aí o povo ele vai se apegar muito mais à fiscalização, o povo que vê política. Não o cara que aperta o 13 e confirma, ou essas coisas derivadas, esses lixos derivados do 13, e aí a irresponsabilidade é tanta, e daqui a 4 anos ele volta para votar. E durante 4 anos ele fala que odeia política e não acompanha um lado que o político dele fez, de estimação. Mas enfim, aí tu é o fiscal do povo, né? Tu eleito, Rogério Pires eleito, deu tudo certo, né? Vamos lá. Ônibus, eu ando de ônibus, como eu falei aqui diversas vezes, tá? O Hugo também anda de ônibus. A gente passa por situações onde o ônibus cai o assento. O ônibus, que é lei, não tem ar-condicionado em muitas empresas de ônibus, tá certo? Aí será que eu devo estar maluco? Eu devo estar maluco. Eu perguntei pro Silvio Helt, você estava maluco, você até fez um short lá com o Silvio Helt, que é articulador político, esteve no meu canal. Eu perguntei para ele, eu falei, eu devo estar maluco, Silvio Helt, porque será que está existindo algum arrego das empresas de ônibus para um certo prefeitinho, né, sem vergonha? Porque se é lei ter ar-condicionado e tudo que é empresa de ônibus, e eu acho que é o mínimo que o povo merece uma cidade tão quente como o Rio de Janeiro, e o turista também, porque ele não tem nem vergonha na cara, porque o turista pega o 309, que é uma das maiores latas velhas do Rio de Janeiro, 309, que é o que faz o percurso que o turista adora vir de ônibus. O turista não gosta de usar metrô, ele gosta de usar ônibus, porque ele vai vendo todo o Rio de Janeiro, vai vendo as maravilhas, fica, legal, né? Então fica todo mundo maluco quando vê o Rio de Janeiro, né? Que o Rio de Janeiro, vamos combinar, né? Beleza natural não dá para discutir. Aí, né, que não foi você que promoveu isso, a beleza natural, tá, Eduardo Paes? Não vai se achar Deus, não. Daqui a pouco tu vai falar que tu fez também. Então, e a ciclovia Tim Maia já era uma obra anunciada que ia dar isso, porque o arrebento de São Conrado, todo mundo sempre soube que um arrebento no Marim Ressaca daria nisso, né? Mas, enfim, ele fez, a vida não é dele, quem pagou com a vida não foi ele mesmo, então, enfim, né? Me lembra mais ou menos a história do Sérgio Naia, essa empresa aí que tá tendo licitação para trabalhar novamente, né? Mas enfim, mas um país onde tem Aldebrecht, né? Então a gente não pode discutir mais nada, né? Não, só então, fica nervosinho. Fica nervosinho. Então, o que acontece? Eu queria, em nome do povo, te pedir uma das coisas como fiscalização, se você chegando a seu objetivo, que você cobrasse, né? Se essa porcaria desse prefeito continuar, não for o Ramagem, que aí vai ser mais fácil o Ramagem e você vão poder conversar melhor, né? Mas se continuar esse cenário dessa merda desse prefeito, né? Que você cobrasse em nome do povo, tá? Esse ar-condicionado será que eu devo estar louco? Será que deve estar existindo? O Silvio Helt falou assim, brincando em sarcasmo, não, você deve estar louco, tá? Então você me indica um psiquiatra nos bastidores? Porque, não, indico, né? Ele foi sarcástico, e eu também fui, eu tô sendo, porque será que não existe um arrego? Não é possível, cara, se existe lei para ter um ar-condicionado. O transporte público no Rio de Janeiro é uma grande caixa preta. A gente precisa abrir essa caixa, analisar, estudar e ver o que está acontecendo, né? A gente tem aí o VLT deficitário, né? Com prejuízo de mais de 200 milhões por ano para a prefeitura. A gente tem o que você falou do transporte público, né? Ônibus rodando sem a menor condição. Você está vendo ali que tem um buraco que está sem o banco. Mas e o pneu desse ônibus? De repente você pode causar um acidente e matar um monte de pessoas. E não é só isso. Eu ainda não vi nenhum vereador falando sobre mobilidade urbana. E essa é uma das minhas principais bandeiras. Você vê, a pessoa que anda de ônibus não tem o mínimo de conforto e de respeito. E a pessoa que anda de carro também não tem. As pistas estão todas esburacadas, meu amigo. Os sinais estão todos desregulados. Quantas vezes você para num sinal, o sinal abre, o próximo fecha. E você sai. Aqui mesmo, nessa região da Barra Olímpica, o trânsito é uma coisa absurda. Absurdo. Para você sair, para você chegar nos horários de rush aqui, é absurdo.
A gente precisa ter um viaduto, a gente precisa terminar a obra aqui do eixo metropolitano, dessa região. E estou falando daqui porque eu estou mais aqui. Mas a gente tem projetos aí para todas as áreas, para melhorar a mobilidade. Imagina quanto que você que é motorista de Uber, taxista, que vive de transporte, quanto você gasta com amortecedor? Quanto você gasta com alinhamento, com balanceamento, pneu furado, borracheiro? Entendeu? Porque está tudo esburacado. E ainda pode acontecer coisa pior, porque você pode desviar de um buraco, colidir com outro veículo, colidir com um motoqueiro. Você pode ter um acidente sério de pessoas perderem a vida. Então, assim, a gente tem muito a estudar, a gente tem inteligência artificial para melhorar o trânsito, que não é aplicado aqui. A gente tem, inclusive, numa integração aí com a mobilidade urbana e segurança, a gente tem a questão de câmeras, né, que acompanham o fluxo do trânsito e, ao mesmo tempo, também identificam veículos roubados e acionam a polícia para a polícia prender aquele infrator. Então, assim, a gente tem diversas Uma outra sugestão é a CET bem organizada no Rio de Janeiro, coisa que não existe. Em São Paulo, qualquer trânsitozinho já se forma, a CET está ali para organizar. O que significa CET? Companhia de Engenharia de Tráfego, mas no Rio não. Criadores de engarrafamento de trânsito. Ah, sim. Hoje eles servem para isso, criador de engarrafamento de trânsito. Por que o Rio não é para amadores? Não é não. Bom, foi um enorme prazer, Rogério. Fiz alguma consideração final? Não, só agradecer, reforçar, like, compartilhar o vídeo, se inscreve no canal Daniel Dias. Gente, a gente tem que apoiar essas iniciativas. Daniel, show de bola, meu irmão. Privilégio estar contigo. Satisfação foi minha. Tamo junto. Valeu. Conta comigo. Tamo junto. Tá? E independente de qualquer coisa, Aline, a gente volta a se falar. Com certeza, voltaremos. E eu quero ser o promotor desse teu encontro aí com o Alan, que eu acho que vai ser um papo muito bom para todo mundo. Já acompanhei muito o vídeo dele. E alguma consideração, Aline? Mande para aquele amigo também que você tem dúvida se ele é de esquerda ou de direita, porque na verdade ele ainda não tem conhecimento. A gente precisa mandar para fora da bolha. A gente precisa com que as pessoas conheçam a verdade, literalmente nua e crua. Então, assim, a gente acaba mandando para aquele amigo que a gente conversa, porque às vezes a gente quer fugir de um debate, quer fugir de uma briga, mas aí manda, assim, como quem não quer nada, para aquele amigo que você não tem certeza do que ele é, porque com certeza, quando ele tiver conhecimento, ele vai dizer, gente, pelo amor de Deus, como que um dia eu pude pensar que eu era de esquerda? É verdade. Tenho certeza disso. Verdade. Olha, eu quero falar, claro, olha, da Bravo 1. A Bravo 1, soluções patrimoniais. Olha, se você tem empresa e está precisando de soluções com vigilância, limpeza e manutenção, portaria e recepção, olha, está precisando de alarmes no geral, tu tem que conhecer a Bravo 1. Bravo 1 fica muito bem localizada aqui no Rio de Janeiro. Ela fica em São Cristóvão, na rua São Luís Gonzaga, 812. Telefone para contato 21 3570 3184, 21 3570 3184, ou no WhatsApp ou no telefone via celular, que é o 21 982 97 7015, 21 982 97 7015. Se tu falar, você é dono de empresa, falar que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um desconto lá do André Monteiro. Valeu?